frente, ora um pouco para trás, tá? Então a gente se baseia no plano longitudinal da estrutura da face. Ela também é uma referência de forma perpendicular ao solo. Tudo bem? Posso seguir? Falo pra caramba, né, gente? Aqui pega, aqui, né? Ô, Bruno, você falou da linha continental, o nome dele? Plano de Frankfurt. Frankfurt. É um alemão aí, enjoado. Plano horizontal de Frankfurt. Né? Bom, a gente precisa conhecer também a estrutura anatômica, tá? Basicamente, esse bate-papo está dividido em alguns segmentos, né? Eu não entrei no fator histórico, porque eu falei, cara, não vou falar de história, ninguém precisa saber da parte histórica. Eu falei brevemente, para a gente entender como funciona o equipamento, porque eu também vou falar basicamente, assim de boca, como o equipamento funciona. Porque não tem necessidade de eu aprofundar de forma tão profunda assim, no conteúdo, de como o equipamento propicia, adquire a imagem, dá para explicar de forma breve. Tá? Mas estruturas anatômicas são importantes, então a gente também vai tratar disso. Aí a gente está vendo parte de uma ilustração anatômica, né, clássica do Sobota, principal óculos anatômico em si, e aí a gente tem algumas estruturas anatômicas. Então, por exemplo, todo o estudo da panorâmica, ela consiste desde da ATM, que está nesse segmento aqui, até o outro lado. Então, o exame inicia-se de um lado e atravessa pegando toda a estrutura. Por que eu recortei a ilustração? Porque é esse o campo de aquisição da imagem. Tá? Se eu abrir o Sobota aqui para vocês, que eu não trouxe, lógico, vocês vão ver que a ilustração da anatomia do crânio, numa posição de frente, ela pega desde o mento até o vértex. Eu não tenho necessidade. Eu quis mostrar exatamente a área de cobertura. Por isso que ele é um estudo que não corresponde aos seios paranasais. Porque eu nem consigo ver todos os seios etimoides que estão aqui atrás, né? O esfenoide vai se projetar lá atrás, eu consigo, mas os seios etimoidais eu não vejo todos. Assim como o seio frontal que vai estar aqui em cima. Então ele não é um estudo para isso, tá? Mas as estruturas dos seios maxilares e das estruturas nasais são vistos da forma correta, tá? Forame infraorbitário, importante. Processo zigomático, está lá para trás, todo mundo acha que o processo zigomático é uma coisa só, né? O zigomático é a estrutura da frente, o processo zigomático é o que unifica o temporal ao próprio zigomático. Uma imagem de perfil, acho que a gente consegue ver, tá? O zigomático eu já falei. As estruturas das conchas nasais médias e inferiores, a lâmina etimoide, e aí todo mundo se confunde, pô, etimoide, esfenoide, cara. Difícil lembrar o nome desse seio, né? A gente lembra na anatomia que o esfenoide é um osso que tem na parte do crânio do lado de dentro, mais voltada para frente, e tem um aspecto de asa, de morcego, né? Todo mundo lembra disso, asa do morcego, asa do esfenoide, né? O esfenoide está para frente, não está para trás, né? Na verdade, ele está no meio, assim, né? Então, na frente dele, a gente tem o etimoides. Nome parecido, podia ter mudado, né? Ficava mais fácil gravar bota um nome parecido. Então, o etimoide está na frente, são os seios mais próximos do nariz, que fazem uma transição entre frontal e as conchas nasais. Todos são interligados, né? Haja vista quem tem sinusite sabe do que eu estou falando, né? Então, a região do etimoide e o do esfenoide posterior lá. E aí embaixo, a gente vai ter a estrutura do vômer, né? Então, etimoide lá para dentro, vômer. E o que a gente entende como septo nasal é uma estrutura cartilaginosa que liga o vômer ao etimoide, e ela é mais anteriorizada. Então, por isso, quando a gente, olhando essa imagem, eu não consigo dizer que esse paciente tem desvio de septo. Mas, radiograficamente, eu vejo. Por quê? Porque essa cartilagem é muito densa, quase como o osso, quase não, ela se quebra, tá? Nesse nível. A espinha nasal anterior, e aí é um marco importante, porque ela é um ponto de referência anatômico no posicionamento, na análise, no senso crítico, tá? Os processos alveolares dos dentes, e aí são aqueles acidentes ósseos que a gente tem sobre, né, a parte apical do dente, que é a parte da raiz, é onde o osso se insere, o dente se insere na estrutura óssea, e a mandíbula propriamente dito, tá? A mandíbula, né, nossa principal área de estudo, e aí a gente vai ter o processo condilar, ou cadência da mandíbula, né, que é onde se articula com a ATM
e a fossa condilar. O colo da estrutura, toda a cabeça tem um colo, né? Toda a cabeça tem um colo, né? Estrutura anatômica de qualquer osso, né? O processo coronoide da mandíbula, o ramo da mandíbula, o ângulo ou gônio, né? A gente lembra do goniômetro, né? Que é uma régua de medir ângulos, né? Ângulo da mandíbula, o corpo da mandíbula, o mento ou protuberância mentual, assim descreve a literatura, e o forame mentual, por onde passam canais de vasculo-nervosos, né? Então, é uma via de saída e passagem de estruturas nervosas e vasculares desse segmento. Numa imagem de frente, lá, também a mandíbula de frente, eu tirei alguns itens, né, para a gente deixar mais em evidência, a protuberância mentual, o forame mentual na vista anterior, a parte alveolar dos dentes inferiores, né, forame mandibular. Não dá para ver nesse segmento aqui esses dois itens, né? A gente só consegue ver o forame mentual, mas do lado de dentro dessa estrutura, e é muita imagem para colocar, e acho que não convém, porque o que nos importa é a parte radiográfica, né? Não anatômica, diretamente. Do lado de dentro aqui tem um forame, nesse segmento aqui, que é o forame mandibular. Através do forame mandibular passa-se um canal que liga ao forame mentual. Esse canal se chama canal mandibular. Ela é a via por onde passa raízes nervosas, né? Artérias e veias que ramificam e nutrem essa parte. Também é um estudo comparativo que a gente faz na panorâmica para análise dessas estruturas. Deixa eu ver se eu pulei uma imagem, né? Pode voltar aquela última imagem? Essa aqui? A última. Era essa aqui. Aí, obrigado. Isso. Aí a ATM também, que é a nossa área de interesse, né? Eu fiz uma imagem localizada ali, e aí a gente agradece a utilização da inteligência artificial hoje, né? Quando você vai buscar imagem na literatura, nunca está perfeita, né? Fala assim, busca uma imagem no Atlas de anatomia, tem uma linha colorida na frente, tem um ponto anatômico, eu quero só a estrutura. Aí eu vou lá na inteligência artificial e falo assim, cara, corrija essa imagem para mim, te altera isso, cria uma imagem radiológica com aspecto ósseo, onde eu consiga ter aspecto gráfico, né? Porque a imagem, a ilustração, fica com cara de desenho, né? Parece que, né? Assim dá uma cara de realidade na estrutura. Então a gente está lá, ó, a estrutura da TM, o meato acústico externo, que a gente tratou dele através da linha infraórbico metal, né? Como uma referência. Não é o pavilhão auditivo, não é a orelha que a gente fala, é o orifício, né? O meato acústico externo. O processo zigomático, né? Processo zigomático, não deu branco agora. O processo zigomático, fazer a chamada